Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay. Capítulo 2. A Teoria e Informação. Um amigo e inimigo. Necessário. Abre aspas. Um amigo íntimo e um inimigo odiado sempre foram requisitos necessários de minha vida emocional, fecha aspas. Confessou Freud em A Interpretação dos Sonhos, abre aspas. Eu sempre soube me prover constantemente de ambos, fecha aspas. Por vezes, acrescentou ele, ambos se reuniam na mesma pessoa. Na sua primeira infância, esse duplo papel havia sido desempenhado pelo sobrinho John. Depois do casamento e durante a década de descobertas, Freud converteu Wilhelm Fliess nesse necessário amigo e, mais tarde, inimigo. Fliess, um otorrinolaringologista de Berlim, chegara a Viena em outubro de 1887 para aprofundar seus estudos. Por conselho de Breuer, havia assistido a algumas conferências de Freud sobre neurologia e, no final de novembro, depois de voltar para casa, ele recebeu uma proposta sincera de Freud. Abre aspas. Embora minha carta de hoje tenha um motivo profissional, fecha aspas, escreveu Freud, abre aspas, devo iniciá-la com o reconhecimento de que nutro a esperança de manter relações com o senhor e que o senhor deixou uma profunda impressão em mim, fecha aspas. Era ao mesmo tempo a mais formal e mais emocional do que o estilo usual de Freud. No entanto, sua amizade com Fliess viria a ser uma experiência única para ele. Ao desenvolver a teoria da psicanálise, Freud iria a ter mais inimigos e menos amigos do que gostaria. O malogro era provável, a hostilidade e o ridículo eram praticamente certos. Fliess era exatamente o amigo íntimo de que ele precisava. Ouvinte, confidente, incentivador, o primeiro a aplaudir, companheiro de especulações que não se chocava com nada, abre aspas. Você é o único outro, fecha aspas. Freud lhe diria em maio de 1894, abre aspas. Walter, fecha aspas. No outono de 1893, Freud admitira para Fliess, dando a expressão a uma percepção que se recusaria a levar avante por mais 7 ou 8 anos, que, abre aspas, você realmente estraga minhas faculdades críticas, fecha aspas. Uma credulidade tão irrestrita por parte de alguém como Freud, orgulhoso de ser um obstinado homem de ciências, exige uma interpretação. Essa credulidade parece ainda mais extraordinária na medida em que Fliess, eu hoje considero um numerologista excêntrico e patológico. Mas no declínio de sua reputação ocorreu mais tarde. De fato, suas teorias prediletas soam extremamente esquisitas. Fliess considerava o nariz como o órgão dominante, capaz de influenciar tanto a saúde quanto as doenças humanas. Além disso, estava obcecado por um esquema de ciclos biorritmos de 23 a 28 dias, aos quais os homens e as mulheres estariam sujeitos
e que, segundo ele, permitiria que o médico diagnosticasse todos os tipos de estados e enfermidades. Mas na virada do século, essas ideias, agora quase totalmente desacreditadas, encontraram uma audiência favorável e até um certo apoio por parte de pesquisadores respeitáveis de diversos países. As credenciais de Fliers, afinal, eram impecáveis. Era um especialista conceituado com uma sólida prática que ia muito além de sua base doméstica em Berlim. Além disso, as ideias com que Freud estava lidando de início não se mostravam menos estranhas do que as concepções de Fliers. E Breuer o recomendara, o que para Freud, no final dos anos 1880, praticamente constituía uma garantia de integridade intelectual. A erudição científica de Fliers era abrangente, a sua ambição científica imensa. Impressionava os outros, menos necessitados que Freud, com sua aparência, refinamento e erudição. Ainda em 1911, muito depois da amargurada separação entre Fliers e Freud, o leal seguidor de Freud, Karl Abraham, um observador equilibrado, achou Fliers amigável, arguto, original. Talvez o relacionamento mais precioso, pensava ele, que, abre aspas, poderia ter feito entre os médicos de Berlim. Fecha aspas. Era exatamente o que Freud havia sentido quando se encontrou pela primeira vez com Fliers. O isolamento de ambos, como médicos subversivos, apenas aumentou a afinidade entre eles. Abre aspas. Aqui ando bastante solitário com a explicação das neuroses. Fecha aspas. Escrevia Freud a Fliers na primavera de 1894. Abre aspas. Eles me consideram em larga medida um monomaníaco. Fecha aspas. A correspondência entre Freud e Fliers deve-se ter-lhe aparecido uma conversa de dois monomaníacos detentores de profundas verdades ainda não reconhecidas. Fliers demonstrava uma sólida compreensão das teorizações de Freud e fornecia-lhe apoio a ideias. Fliers demonstrava uma sólida compreensão das teorizações de Freud e fornecia-lhe apoio a ideias. Era um leitor dedicado e atento dos manuscritos de Freud. Deu a ele uma visão da unidade básica de todas as culturas humanas e do valor comprobatório de todas as manifestações humanas. Abre aspas, você me ensinou, fecha aspas. Disse-lhe Freud com gratidão em junho de 1896. Abre aspas. Que uma ponta de verdade se esconde por trás de toda sandice popular, fecha aspas. Ajudou Freud a voltar sua atenção aos xistes como material útil para o escrutínio psicanalítico. E ainda Fliers fazia reflexões sobre a sexualidade infantil nos textos que publicou em meados dos anos 1890, anos antes que Freud se dispusesse a converter uma ideia tão escandalosa em algo coerentemente seu. Embora Freud pareça ter sido o primeiro a insistir que, no centro de todas as neuroses, encontra-se alguma perturbação sexual, Fliers, por sua vez, promoveu a ideia da bissexualidade humana e acompanhou atentamente em sua elaboração para convertê-la num princípio fundamental. Dito isso, a essencial irracionalidade das concepções fantasiosas de Fliers e de seus esforços de comprovação deveria ter se patenteado muito antes do que ocorreu, principalmente para Freud.
Certamente pode-se justificar a pretensiosa tentativa de Fliers de fundamentar a biologia na matemática. Tampouco havia algo intrinsecamente ridículo na asserção de que um determinado órgão físico tem influência sobre os outros. Seria perfeitamente possível esperar que um psicanalista assumisse um estranho interesse pelo nariz, que pela forma tanto lembra os órgãos genitais masculinos e pela sua tendência a sangrar lembra o aparelho sexual feminino. A ideia de deslocamento de uma parte à outra do corpo, não só dos pensamentos, mas também dos sintomas, viria a se converter num pilar da diagnose psicanalítica. Um cientista da mente como Freud, em vias de postular a existência de zonas erógenas que se deslocam no decorrer do desenvolvimento humano, poderia ver méritos numa teoria que afirmava que os, abre aspas, locais genitais, fecha aspas, situados no nariz, influenciam o curso da menstruação e do parto. O que faria Freud hesitar, mesmo antes das pesquisas posteriores tornassem absurdas as obsessões de Fliers, era o dogmatismo, a incapacidade de Fliers em reconhecer a riqueza e desnorteante complexidade das causas que regem os assuntos humanos. Mas já que o elogio de Fliers era, abre aspas, néctar e ambrosia, fecha aspas, para ele, Freud iria sequer pensar em levantar dúvidas inconvenientes. A mesma cegueira voluntária regia a relação de Freud com a numerologia biomédica de Fliers. A ideia dos ciclos sexuais masculinos em vista dos biorritmos, dos ritmos menstruais femininos, não era implausível. Significativamente, Havelock Ellis, o entusiástico e romântico pesquisador do sexo, dedicou um longo capítulo aos, abre aspas, fenômenos de periodicidade sexual, fecha aspas, num volume em seus Estudos sobre a Psicologia do Sexo, praticamente contemporâneo à interpretação dos sonhos de Freud. Colecionador infatigável de materiais diretos e indiretos sobre questões sexuais de muitos países, Ellis havia lido a obra de Fliers sobre os períodos sexuais e a considerava interessante, ainda que, ao final, pouco convincente, pelo menos no que se referia aos ritmos masculinos. Abre aspas, embora Fliers apresente uma série de casos minuciosamente observados, não posso dizer que, até agora, eu esteja convencido da realidade desse ciclo de 23 dias, fecha aspas. Ele presumia como típica generosidade que, abre aspas, essas tentativas de provar um novo ciclo fisiológico merece um estudo cuidadoso e maiores investigações, fecha aspas. Mas concluía que, embora, abre aspas, deva-se considerar a possibilidade de um tal ciclo, fecha aspas. No presente momento, abre aspas, estamos pouco habilitados a aceitá-la, fecha aspas. Ellis reconhecia que o modo como Fliers manipulava os números chaves 23 e 28, seus intervalos e soma, permitia-lhe demonstrar o que quer que fosse. Posteriormente, outros pesquisadores revelaram maior impaciência do que Ellis em relação a Fliers, e iriam se declarar totalmente céticos. Freud, porém, manteve-se convencido durante alguns anos e contribuiu atenciosamente com dados para a coleção de números comprobatórios de Fliers. Os intervalos de suas enxaquecas, os ritmos das enfermidades de seus filhos, as datas dos períodos menstruais de sua mulher,
a duração da vida de seu pai. Nesses deslizamentos para a ingenuidade não científica havia algo mais de adulação, algo mais de pura necessidade. Freud, o grande racionalista, não estava totalmente livre da superstição, especialmente a superstição dos números. É verdade que em 1886, ele e sua recente esposa haviam se mudado para um prédio construído no lugar do Ringtheater de Viena, que sofreram um incêndio 5 anos antes, com mais de 400 vítimas fatais. Foi precisamente seu desafio à superstição que permitiu que Freud deixasse de lado os temores comuns. Mas certos números despertavam-lhe ansiedade. Ele abrigou durante anos a crença obcecante de que estava destinado a morrer aos 51 anos e depois aos 61 anos ou 62. Sentia-se perseguido por essas proféticas cifras, lembretes de sua mortalidade. Mesmo os números de telefone que recebeu em 1899, 14.362, foi uma confirmação. Ele publicara A Interpretação dos Sonhos aos 43 anos e estava convencido de que os 2 últimos algarismos eram uma sinistra adnominação de que a duração de sua vida seria realmente de 62 anos. Certa vez, Freud analisou a superstição como um encobrimento de desejos hostis e assassinos, e sua própria superstição com um desejo reprimido de imortalidade. Mas sua autoanálise não o libertou totalmente dessa ponta de irracionalidade, e esse resíduo do que ele chamava de seu, abre aspas, misticismo especificamente judaico, fecha aspas, tornou-se suscetível e mais desbragadas especulações de Fliess. Havia muita coisa a unir Freud e Fliess. Além de interesses profissionais próprios, os dois eram simultaneamente membros e estranhos no seu campo, médicos profissionais altamente treinados, trabalhando nas fronteiras, ao além da investigação médica aceitável. E mais, ambos eram judeus, enfrentando problemas e perspectivas quase idênticas em sua sociedade, facilmente criando uma intimidade de irmãos numa tribo perseguida. Emocionalmente falando, Fliess era o sucessor de Breuer. O envolvimento de Freud com o primeiro se intensificou à medida que diminuía sua dependência em relação ao segundo. Maliciosa ironia que tenha sido Breuer aproximar Freud de Fliess. Talvez seja ampliar o termo para além de seu terreno legítimo, mas sob importantes aspectos, Freud impôs a Fliess um papel similar ao do psicanalista. A prolongada omissão de Freud, quase que sua recusa em avaliar de maneira realista seu amigo íntimo, sugere que estava envolvido numa série de relações de transferência. Freud idealizava Fliess para além de qualquer medida e o revestia com qualidades mais admiráveis do que Brooke ou Charcot. Até quis dar o nome de Fliess a um filho seu, o que só não foi possível porque em 1893 e 1895 nasceram-lhe filhas, Sophie e Anna. Ele extravasava no papel seus íntimos segredos para o seu outro em Berlim. Em pessoa nos, abre aspas, congressos, fecha aspas, que ambos cuidadosamente
combinavam e ansiosamente esperavam. A partir do final de 1893, ele confiou a Frears que vinha sofrendo de dores no peito e arritmia, um problema cardíaco incômodo e preocupante que Frears atribuiu ao hábito de fumar de Freud. Frears era o único a saber. Em abril de 1894, voltando àquela desagradável tópico, Freud advertiu-o que sua mulher não era, abre aspas, confidente dos seus delírios de morte, fecha aspas. No verão precedente, ele revelara a Frears que Martha Freud estava desfrutando um sentimento de, abre aspas, renascimento, fecha aspas, visto que, abre aspas, atualmente, por 1 ano, ela não vai precisar esperar um filho, fecha aspas. E declarou explicitamente, abre aspas, agora estamos vivendo em abstinência, fecha aspas. É o tipo de coisa que um burguês decente só confessaria ao seu analista. Frears era o homem a quem Freud podia contar tudo, e realmente contava tudo a Frears, mais do que contou a qualquer outra pessoa sobre sua mulher ou as mulheres sobre si mesmo. Realmente, uma razão pela qual Freud considerou Frears tão indispensável nos anos 1890 era de que sua mulher não era sua confidente nas investigações e que ele dedicava toda sua atenção. Dominada pela presença fascinante dele, Martha Freud aparece como uma figura bastante apagada. Enquanto ele legou, um tanto contra sua vontade, uma enorme profusão de registros para a posteridade. Os traços restantes e disponíveis dela são escassos. Os comentários casuais de visitas e algum de seus maridos podem sugerir que ela era simplesmente uma Hausfrau, modelo, cuidando da casa, providenciando as refeições, supervisionando as empregadas, criando os filhos. Mas a contribuição à vida familiar foi muito mais do que uma labuta obediente, indispensável e não remunerada. A família girava em torno de Freud. Não deixa de ter interesse que ele tenha sido o único a dar os nomes aos 6 filhos do casal, a partir dos nomes dos amigos dele, dos mentores dele, enquanto seu segundo filho nasceu em 1891. Quando seu segundo filho nasceu em 1891, Freud deu-lhe o nome de seu admirado Oliver Cromwell. Mas o filho mais velho dos Freud, Martin, lembrava sua mãe como uma pessoa ao mesmo tempo bondosa e firme, eficiente e preocupada com os importantíssimos detalhes domésticos e os preparativos de viagens não menos importantes, capaz de manter o autocontrole sem nunca se perturbar. Sua insistência sobre a pontualidade, uma qualidade que, observou seu filho Martin, era rara na descuidada Viena, dava ao lar dos Freud um ar de segurança. O mesmo como Anna Freud se queixava mais tarde de regularidade obsessiva. Max Schulz, o último médico de Freud, que veio a conhecê-la bem em seus últimos anos, achava que muita gente a subestimara. Ele aprendeu a gostar profundamente dela, mesmo que sempre reclamasse quando ele se sentava na cama, desarrumando-a ao examinar seu marido. Como esse esboço sugere, Martha Freud era uma perfeita burguesa,
amorosa e eficiente com a família. Ela se dobrava sob um inflexível senso de responsabilidade pelos deveres domésticos e era severa com deslizes em relação à moral de classe média. Quando já era uma velha senhora em Londres, mencionou a leitura como uma única diversão, mas acrescentou rapidamente, gracejando e ao mesmo tempo se desculpando, mas só à noite na cama. Ela relutava em se permitir esse prazer durante o dia, contida pela sua boa educação. Freud insinuou a Frears que sua mulher era extremamente reservada e demorava a se tornar cordial com estranhos. Mas, embora de modo geral não fosse exigente, sabia ser persistente quando queria algo que considerava razoável. A julgar pelas insinuações nas cartas de Freud e pelas fotografias, ela logo trocou sua esbelta juventude por uma meia-idade de bom gosto, apenas levemente espanada. Pouco fez para resistir ao estilo de envelhecimento então corrente, que convertia implacavelmente a jovem esposa numa imponente matrona. Desde o início do noivado, Freud lhe dissera sinceramente que ela não era de fato bonita no sentido literal, mas que sua aparência distinguia como uma pessoa, abre aspas, suave, generosa e sensata, fecha aspas. Depois de casada, pouco tempo dedicou a cuidar de qualquer beleza que tivesse. Seus contínuos e impiedosos períodos de gravidez devem ter cobrado seu preço. Os Freuds tiveram 6 filhos em 9 anos. Logo antes do casamento, ela sonhava em ter 3. Teria sido mais fácil. Abre aspas. Minha pobre Marta tem uma vida atormentada, fecha aspas. Observou seu marido em fevereiro de 1896, quando Ana, a caçula, tinha pouco mais de 2 meses. O que mais lhe custava era ter de tratar constantemente de uma doença atrás da outra dos filhos. Freud ajudava um pouco, ouvia os infortúnios dos filhos ou, nas férias de verão, fazia expedições para colher cogumelos nas montanhas. Quando tinha tempo, era um pai ativo e interessado, mas a carga principal da vida doméstica recaía sobre sua mulher. Apesar de seu amor pelos livros, quando ela se permitia entregar-se a ele, Martha Freud não era uma companheira para o marido. Ao seu longo e solitário avanço rumo à psicanálise. Auxiliava o marido de forma que lhe era natural, presidindo a um cenário doméstico onde ele pudesse se sentir à vontade, em parte deixando que Freud nem sequer reconhecesse seus esforços. Ao responder a uma carta de condolências pela morte do marido, considerou, abre aspas, um pequeno consolo que, nos 53 anos de nosso casamento, não houve uma única palavra zangada entre nós e que sempre tentei ao máximo resolver de seu caminho a miséria da vida cotidiana. Fecha aspas. Ela achava um privilégio ter sido capaz de cuidar de, abre aspas, nosso querido chefe, fecha aspas, por todas essas décadas. Isso significou muito para ele, mas não era tudo. Sua mulher praticamente tornou Frears necessário. Em suas recordações dos Freuds, o psicanalista francês René Lafongue,
que os conheceu nos anos 1920, elogiou Martha Freud como, abre aspas, uma mulher prática, maravilhosamente hábil em criar uma atmosfera de paz e joie de vivre, fecha aspas. A seu ver, ela era uma dona de casa excelente, muito trabalhadora, que não hesitava em ajudar na cozinha e, abre aspas, nunca cultivou aquela palidez doentia considerada elegante entre tantas mulheres intelectuais, fecha aspas. Mas, acrescentou ele, ela considerava as ideias psicanalíticas do marido como, abre aspas, uma forma de pornografia, fecha aspas. No meio de um lar animado e cheio de gente, Freud estava sozinho. Em 3 de dezembro de 1895, ele anunciou a Fliers o nascimento da pequena Annelle, informando que mãe e filha, abre aspas, uma mulherzinha linda e perfeita, fecha aspas, estavam passando bem. Na carta imediatamente seguinte, 5 dias depois, ele se alegrava por ter visto a caligrafia de Fliers que lhe permitia, abre aspas, esquecer a grande solidão e privação, fecha aspas. A associação é patética. Freud tinha carinho pela família e não teria passado sem ela. Mas a família não diminuía seu sentimento desalentador de isolamento. Foi esta a tarefa de Fliers. A amizade de Freud com Fliers amadureceu com grande rapidez, fato um tanto raro numa época em que a intimidade geralmente tardava a se desenvolver e às vezes resistia a décadas de estreita associação. A primeira carta de Freud a Fliers, em novembro de 1887, serve como expressiva sugestão da violência emotivante que ele tentava controlar com todas as suas forças. Nela, ele se dirigia a Fliers como prezado amigo e colega. Em agosto de 1882, Fliers se tornara prezado amigo. E 2 anos depois, ocasionalmente, ele era um caro e mesmo caríssimo amigo. Foi um modo de tratamento que se manteve o preferido de Freud até o verão de 1893, quando ele aumentou o grau de intensidade para querido amigo. Nesta época, fazia mais de 1 ano que os dois estavam se tratando pelo íntimo duo, enquanto Freud continuava a se dirigir a Frau Fliers como Sie, mais formal. Foi durante essa fase inicial da dependência de Freud em relação ao seu outro de Berlim que ele passou a ficar cada vez mais insatisfeito com as técnicas disponíveis de tratamento dos pacientes neuróticos. Abre aspas. No intervalo de 1886 a 1891, fecha aspas, relembrou Freud, abre aspas, meu trabalho científico foi pouco e não publiquei quase nada. Estava ocupado em encontrar meu caminho na nova profissão, em garantir a subsistência material para mim e para minha família em rápido crescimento, fecha aspas. Tal rigor não é apropriado a um período de incubação. Na verdade, Freud estava assentado às bases de uma revolução. A tradução do livro de Bernays sobre hipnose e sugestão e a visita a Nancy em 1889 foram passos em sua formação autodidata de psicoterapeuta. Mesmo o estudo sobre a afasia, seu primeiro livro publicado em 1891 e dedicado a Breuer, aponta sutilmente para um crescente envolvimento de Freud com a psicologia. Sobre a formação das afasias,
Um estudo crítico é uma brilhante monografia em neurologia, mas significativamente, entre as abundantes e bem informadas citações de autoridades, Freud espalhou citações de filósofos como John Stuart Mill e psicólogos como Hughlings Jackson, criticando as concepções predominantes sobre essa estranha família de distúrbios da linguagem. Ele se referiu a si próprio de uma maneira um pouco afetada como, abre aspas, totalmente isolado, fecha aspas. Ele estava começando a fazer desse sentimento de solidão sua marca registrada. De fato, sobre as afasias, a sua maneira técnica, ainda que clara, é uma obra de revisão. A tentativa de Freud de, abre aspas, abalar uma teoria cômoda e atraente sobre os distúrbios da linguagem, fecha aspas, resultava na introdução de um elemento psicológico no quadro clínico. De acordo com a tendência da época de atribuir ocorrências mentais a causas físicas, outros especialistas não tinham muitas dúvidas de que as falhas afásicas na linguagem ou na compreensão deviam ser efeitos de lesões localizadas em específicas no cérebro. Freud, pelo contrário, defendia que se reconhecesse que, abre aspas, a importância do elemento da localização fisiológica cerebral tem sido subestimada na afasia, e estamos certos em nos preocupar novamente com as condições funcionais do aparelho da linguagem, fecha aspas. Cercado por neurologistas, Freud estava começando a procurar causas psicológicas para efeitos psicológicos. Mais ou menos desanimado, ele continuava a empregar sugestões hipnóticas para aliviar os sintomas de seus pacientes. E no inverno de 1892, publicou um breve caso clínico onde detalhava um de seus êxitos terapêuticos, abre aspas. Seu objetivo era ganhar a vida com o tratamento de paciente com doenças nervosas, fecha aspas. Comentou secamente mais tarde, abre aspas. Evidentemente era preciso fazer algo por eles, fecha aspas. Julgava o tratamento convencional da neurastenia, a eletroterapia, que também experimentou em seus pacientes, muito mais insatisfatório do que a própria hipnose, e no começo dos anos 1890, abre aspas, abandonei o aparato elétrico, fecha aspas, com um evidente suspiro de alívio. As cartas de Freud naqueles anos sugerem inovações de alcance muito maior, em especial uma atenção praticamente sem precedentes em relação ao provável impacto dos conflitos sexuais em doenças neuróticas. No início de 1893, ele havia traduzido suas conjecturas em sólidas afirmações no rascunho B, um dos seus extensos apontamentos que durante anos ele enviou a Fliers. Para que fizessem comentários, Freud apresentou a questão diretamente. Depois de advertir a Fliers que mantivesse o manuscrito fora do alcance da sua jovem mulher. Abre aspas, pode-se assumir como sabido que a neurastenia é uma consequência frequentemente de uma vida sexual anormal. A asserção, porém, que eu gostaria de fazer, a verificar com observações, é que a neurastenia, a rigor, só pode ser uma neurose sexual. Fecha aspas. Freud não excluiu como causa uma tendência hereditária, mas estava começando a insistir que a, abre aspas, neurastenia adquirida, fecha aspas, tinha motivações sexuais, esgotamento provocado pela masturbação
ou pelo coito interruptus. As mulheres, de cuja sexualidade adjacente Freud não tinha a menor dúvida, pareciam relativamente pouco suscetíveis à neurastenia, mas quando sofriam dela, suas origens eram as mesmas que as dos homens. A conclusão é que Freud foi a de que as neuroses são totalmente evitáveis e totalmente incuráveis. Por isso, abre aspas, a tarefa do médico está inteiramente restrita à profilaxia. Fecha aspas. Todo o manuscrito mostra Freud no auge da confiança em si mesmo e reflete seu interesse pelas aplicações sociais da enfermidade nervosa. Já se via desde esse primeiro momento como um médico para a sociedade. A sexualidade saudável, sustentava ele, exige a prevenção de doenças venéreas e como alternativa à masturbação, ou, abre aspas, intercurso sexual livre, fecha aspas. Entre rapazes e moças solteiras, portanto, é necessário um contraceptivo melhor do que a camisa de Vênus, que não é segura nem agradável. Ler-se o rascunho B. Como uma rápida incursão em território inimigo, na monografia que Freud então preparava para Breuer, estudos sobre a histeria, a dimensão erótica mais uma vez iria recuar para os bastidores. Freud observaria mais tarde com insatisfação, com indisfarçado sarcasmo, que a partir desse livro, abre aspas, teria sido difícil imaginar qual o significado que a sexualidade tem para a etiologia das neuroses, fecha aspas. Embora os estudos sobre a histeria tenham sido publicados apenas em 1895, o primeiro caso discutido no livro, O Histórico Encontro de Breuer e Anna O., remonta em 1880. Ele figura como um caso fundador da psicanálise. Levou Freud mais de uma vez a atribuir a paternidade desta a Breuer, ao invés de si próprio. Certamente Breuer merece um lugar em destaque na história da psicanálise, ao confidenciar a fascinante história de Anna O. a seu jovem amigo Freud. Ele gerou ideias mais perturbadoras em Freud do que ele mesmo estava disposto a alimentar. Uma dessas sessões confidenciais ocorreu numa sufocante noite de verão de 1883. A cena, conforme Freud a reconstituiu para sua noiva, mostra a intimidade espontânea entre os dois amigos e o alto nível de suas conversas profissionais informais. Abre aspas. Hoje foi o dia mais quente, mais agoniante de todas as estações. Eu já estava irritadiço de esgotamento. Percebi que estava precisando de algo que me erguesse o ânimo e, portanto, fui à casa de Breuer, de onde acabei de chegar tão tarde. Ele estava com dor de cabeça, pobre camarada, e estava tomando salicilato. A primeira coisa que fez foi me empurrar para a banheira, de onde saí rejuvenescido. Enquanto aceitava a hospitalidade aquática, eu pensava, se Martinha estivesse aqui, ela diria, é assim que nós também vamos organizar as coisas. Fecha aspas. Levaria anos até que poderiam fazê-lo, ponderou ele, mas chegaria o dia desde que ela continuasse a gostar dele. Abre aspas. Então, fecha aspas. Freud voltou ao seu relato. Abre aspas. Jantamos no andar de cima, de mangas de camisa. Agora estou escrevendo em trajes ainda mais à vontade. E então começou uma longa conversa médica sobre insanidade moral.
doenças nervosas e casos estranhos. A conversa dos dois colegas se tornou cada vez mais pessoal conforme discutiam novamente sobre Berta Pappenheim, amiga de Marta. Era a paciente a quem Breuer imortalizaria sob o pseudônimo de Ana O. Freud havia começado a tratar dessa interessante histeria em dezembro de 1880 e ficou com o caso por 1 ano e meio. Em meados de novembro de 1882, Breuer falou de Ana O. a Freud pela primeira vez. Então, naquela quente noite de verão de 1883, informou Freud à noiva. Breuer havia revelado, abre aspas, algumas coisas, fecha aspas, sobre Berta Pappenheim, que, abre aspas, devo repetir apenas quando estiver casado com Marta, fecha aspas. Quando foi a Paris, Freud tentou despertar o interesse de Charcot por esse caso notável, mas, abre aspas, o grande homem, fecha aspas, provavelmente convencido de que seus próprios pacientes eram suficientemente extraordinários, mostrou-se indiferente. No entanto, Freud, intrigado por Ana O e desapontado com os efeitos terapêuticos da sugestão hipnótica, fez com que Breuer lhe falasse novamente dela. Quando os dois especialistas do sistema nervoso reuniram seus estudos sobre a histeria no início de 1890, Ana O ocupou um lugar de destaque. Um dos motivos que fizeram Ana O uma paciente tão exemplar é que ela realizou sozinha grande parte do trabalho de imaginação. Considerando a importância que Freud aprenderia a atribuir ao dom de escutar do analista, é muito cabível que um paciente tenha contribuído para a formação da teoria psicanalítica quase tanto quanto seu terapeuta Breuer, ou, nesse sentido, o teórico Freud. Breuer alegou um quarto de século depois, e com razão, que seu tratamento de Berta Pappenheim continha, abre aspas, a célula germinativa do conjunto da psicanálise, fecha aspas. Mas foi Ana O quem fez descobertas importantes e que haveria de ser Freud e não Breuer quem as cultivaria com afinco até lhe renderem uma colheita rica e insuspeitada. Existem contradições e pontos obscuros nas sucessivas versões do caso, mas o que se segue é mais ou menos inquestionável. Em 1880, quando adoeceu, Ana O estava com 21 anos. Segundo as palavras de Freud, era uma moça de, abre aspas, culturas e dotes excepcionais, fecha aspas, bondosa e filantrópica, dada a obras de caridade, ativas e às vezes obstinadas e extremamente perspicaz, abre aspas, fisicamente saudável, fecha aspas. Adotou Breuer em seu relatório sobre o caso, abre aspas, com menstruações regulares, inteligência considerável e excelente memória, dom assombrosamente agudo para associações e intuições penetrantes, por isso as tentativas de enganá-la sempre malogram, fecha aspas. Ele acrescentava que seu vigoroso intelecto era capaz de, abre aspas, digerir também alimentos sólidos, fecha aspas. Mas, embora precisasse de alimentos, ela não os recebia desde que saía da escola. E assim, condenada a uma assistência enfadonha junto à sua austera família judaica, há muito tempo tendia a escapar de um, abre aspas, devaneio sistemático, fecha aspas, para o que ela gostava de chamar de seu,
abre aspas, teatro particular. Breuer demonstrou compreensão ao comentar sua situação doméstica. Vinha muito monótona, totalmente restrita à família. Continua o relatório em seu estilo telegráfico, procurando no amor apaixonado pelo pai, que a estraga com mimos e no abandono a um talento poético fantástico altamente desenvolvido. Ela era, julgava Breuer, como Freud relembrou com espanto e sardônica incredulidade, abre aspas, assombrosamente pouco desenvolvida em termos sexuais, fecha aspas. O acontecimento que precipitou suas histerias foi a doença fatal do pai, a quem, como Breuer não deixava de observar, ela era muito apegada. Até os 2 últimos meses de vida do pai, quando ficou doente demais para cuidar dele, Ana O havia sido sua devotada e incansável enfermeira em detrimento de sua própria saúde. Durante os meses em que cuidou do pai, ela desenvolvera sintomas crescentes de incapacidade, fraqueza gerada por falta de apetite, uma série de tosse nervosa. Em dezembro, após cerca de meio ano desse seu exaustivo regime, ela foi atingida por um estrabismo convergente. Até então havia sido uma moça ativa e cheia de vitalidade. Agora tornava-se a vítima patética de enfermidades que deixavam-na inválida. Sofria de dores de cabeça, acessos de agitação, curiosas perturbações da vista, paralisias parciais e perda de sensibilidade. No começo de 1881, sua sintomatologia se tornou ainda mais estranha. Era acometida de lapsos mentais, longos intervalos de sonolência, rápidas alterações de ânimo, alucinações com cobras negras, caveiras e esqueletos, crescentes dificuldades de fala. Por vezes regredia em sua sintaxe e gramática, outras só conseguia falar inglês ou francês e italiano. Ela desenvolveu 2 personalidades distintas, profundamente contrastantes. Uma delas bastante rebelde. Quando seu pai morreu em abril, Ana O reagiu com um estado de choque agitado que se dissolveu num estupor e seu conjunto de sintomas se tornou mais alarmantes do que antes. Breuer visitava-a diariamente no fim da tarde, quando ela estava num estado de hipnose autoinduzida. Ela contava histórias tristes e às vezes fascinantes, e como ela e Breuer descobriram juntos esse livre discorrer, aliviava temporariamente seus sintomas. Assim começou uma colaboração memorável entre uma paciente dotada e seu atento médico. Ana O referia-se a esse procedimento como apropriadamente sua cura pela fala, ou humoristicamente limpeza de chaminé. Mostrava-se catártico na medida em que despertava lembranças importantes e dava vazão a emoções poderosas que ela tinha sido incapaz de evocar ou expressar quando estava em seu estado normal. Quando Breuer abriu-se em confiança com Freud a respeito de Ana O, não deixou de lhe contar sobre esse processo de catarse. O momento decisivo em sua cura pela fala veio na quente primavera de 1882, quando Ana O sofreu um acesso de hidrofobia
Embora ressecada de tanta sede, ela não conseguia tomar nada até que, certa vez, em transe hipnótico, disse a Breuer que havia visto sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, deixar que seu cãozinho bebesse de um copo. Quando o nojo reprimido veio à tona, a hidrofobia desapareceu. Breuer ficou impressionado e adotou esse modo pouco ortodoxo para obter melhoras. Ele hipnotizou Anaó e observou que, sob hipnose, ela conseguia rastrear cada um dos seus sintomas sucessivamente, até que a ocasião que lhe dera origem durante a doença do pai. Desta forma, relatava Breuer todos os diversos sintomas e contrações paralisantes e insensibilidade, a visão dupla e distorcida e várias alucinações, e o restante foram expulsos pela fala. Breuer admitiu que esse falar a esmo não se mostrara nada fácil.